Olá, meninos do sexto ano, tudo bom? Vou arrumar aqui um pouquinho, ó. Tô parecendo direita. E aí, tudo bem? Hoje nós vamos para a semana 29, tá? Então, o que nós vamos estudar é formações vegetais da Terra, tá? Não só no Brasil, no planeta todo, tá? Nós vamos estudar alguns tipos de biomas ao redor da Terra. Se vocês olharem esse planisfério da página 8 no positivo de vocês, vocês vão ver aí os diversos tipos de vegetações, tá? O que eu tenho que falar para vocês? A latitude, né? Se vocês olharem aí nesse planisfério, vocês vão ver a latitude medidas em graus a partir do Equador, não é isso? Quanto maior a latitude, né? Mais frio, menor é a temperatura. Então, a latitude, ela influencia o tipo de clima e o tipo de clima influencia a vegetação. Se vocês seguirem comigo aí nesse planisfério, vocês vão ver que lá nos polos, né, nós temos um tipo de vegetação que é mais abaixo um pouco, que é chamado de tundra, tá? Então, quer dizer, todos os lugares extremamente frios, nós vamos ter a tundra, tá? Se vocês olharem no planisfério e verem aí, por exemplo, o Equador, próximo ao Equador, a região equatorial, vocês vão ver um tanto de verde escuro, olha aí. América do Sul, na África, ali na Ásia. Então isso aí é a floresta, é um verde mais claro, né? É a floresta equatorial e tropical. É coincidência, por exemplo, na América, ter aqui na América do Sul, ter na África? Não, gente. É porque elas estão na mesma latitude. Então ali tem as condições necessárias para que haja esta floresta tropical, com muita biodiversidade, né, muitas árvores e assim por diante, porque ali há o clima necessário. Então vamos aí à tundra, né? O primeiro de vocês. A tundra, gente, ela é de característica de lugares extremamente gelados, tá? Hemisfério norte, regiões polares. A tundra, ela é o quê? Rasteira, né? Ela não tem clima para que ela cresça, como, por exemplo, as florestas tropicais. É muito frio. Aí você pode me perguntar assim: uai, dona Adriana, mas lá é tudo gelo, como que cresce isso? Gente, lá no hemisfério norte, nas regiões polares, tem as estações que nós temos aqui: verão, inverno, primavera, outono. Só que não tem as mesmas temperaturas. O verão dos polos, do hemisfério norte, dos polos, ele chega no máximo a 10 graus, né? Hoje, com esse calor que tá fazendo, acho que era tudo que nós estávamos querendo. Fala a verdade, gente. Então, quando há o degelo na época do verão, essa tundra, essa vegetação rasteira, ela brota, tá? Ela vai permanecer, não é muito tempo, tá? Quando chega novamente o inverno, né? Cobre, fica tudo gelo. E o que vai acontecer com essa tundra? Vai haver uma decomposição dessa tundra, tá? E sabe o que acontece? Essa decomposição, ela libera gases tóxicos.
tá? Para a atmosfera. Então, a tundra é de elementos extremamente gelados. Quer ir um pouquinho? Minha boca tá muito seca. O que nós temos depois, gente, é a floresta de coníferas. Então, quer dizer, é como se nós fôssemos descendo no planisfério um pouquinho, largamos polos, agora nós vamos para um lugar que não é tão frio quanto os polos, mas é frio, é uma região subpolar. Então lá nós temos as florestas de coníferas, ou também chamadas de taiga ou boreal. Se você olhar aí no seu no positivo, você vai ver na página 10 o exemplo de coníferas, é o que nós aqui popularmente chamamos mais ou menos de pinheiros, tá? É parecido com aquele tipo de o pinheiro, aquele tipo de vegetação. O que acontece? Essas florestas, elas estão sendo completamente desmatadas, porque como é que fala? A indústria madeireira, ela utiliza muito essas florestas. Então, quer dizer, se você olhar aí no mapa, você vai ver que a vegetação de coníferas é aonde tem o marrom. Aí tem na Rússia, né, e na Sibéria, tem aqui mais também na América. Então é abaixo um pouco dos polos, quer dizer, menos frio um pouco, né? Tem um exemplo que a gente pode dar na Finlândia, né, que existe essas florestas de coníferas. Eles é um exemplo sustentável. Eles desmatam, mas eles reflorestam uma quantidade maior, tá? Desmatam também para a questão das madeireiras, né? Então aí nós temos. E as florestas subtropicais e temperadas, né? Porque ela fica na zona térmica temperada, já é mais quente um pouco, né? O tipo de vegetação que existe lá é a caducifólias. O que é a caducifólias? Na época da primavera, do verão, as árvores estão bonitas, frondosas e muito mais. Quando chega na época do inverno, essas folhas caem. Essas folhas caem, tá? Mas elas se recompõem novamente quando chega a primavera e o verão. Os animais também, né? Os animais silvestres que vivem ali, eles também na época do inverno, quando as folhas caem, que não vão ter alimentos, não vão ter tanta coisa assim, o que acontece? Eles também migram para outras regiões, onde eles vão conseguir mais ter o que comer e tudo mais, depois eles voltam, eles retornam. Tem esse processo. Nós temos, vocês podem ver na página 10, né, como que são essas árvores, as folhas amareladas e tudo mais. Nós temos a vegetação mediterrânea, que como o próprio nome diz, né, vocês podem ver que é próximo ao mar Mediterrâneo. Nós aqui não temos vegetação mediterrânea, né, gente? Então, é muito propício, também não existe lá elevados arbustos, árvores muito frondosas e tal. Esse lugar é muito propício à plantação de azeitonas, né? Quer dizer, de oliveiras, desculpa, azeitona não se planta. Se planta as oliveiras para se colher azeitona. E também as videiras, né? Que são as uvas, tá? Depois nós temos as pradarias e estepes, né? As pradarias nós temos aqui no continente americano, nós temos na Europa, nós temos na Austrália, nós temos na África, tá? Aqui no Brasil,
é o que nós podemos assemelhar àquilo que nós estudamos, que tem no sul, os pampas, né, os campos, e é muito boa para a criação do gado, né? Mas também, né, que nós já vimos naquela matéria passada, com o pisoteio do gado, vai acontecendo a arenização, né? Depois nós temos as florestas equatoriais e tropicais, né? Essa é o que nós temos muito aqui no nosso país, né, gente? Nós temos aí, pelo nosso clima, a umidade em alguns lugares, pelo amor, não é em todos os lugares, não. É uma região, gente, de imensa diversidade, tá? Ela tem um solo pobre, presta atenção, ó. Tem um solo pobre e esse solo, ele se alimenta de sedimentos orgânicos que caem, folhas, né, fezes de animais, frutos, que caem dessas árvores. Então ali ele vai se recompondo. Com o desmatamento, o que acontece? É um solo pobre, né? Não há essa sedimentação orgânica, então isto vai provocando também o quê? Uma falta, né, de crescimento de outros tipos de vegetação. Então, vai aumentando cada vez mais o nosso calor e tudo mais, tá? Se vocês olharem na página 12, na figura de baixo, você vai ver o tanto de vegetação frondosa que existe, o tanto de árvore. São tantas as árvores, tudo, que elas se encontram. Então, de cima, você não consegue ver o solo, né? Quem está passeando de cima, ali, tipo o avião e tudo. Isso é chamado dossel. É quando a copa das árvores, elas se entrelaçam, tá? Bom, depois nós temos as savanas e os cerrados, né? Que são lugares também de pouca umidade, tá? Então nós temos árvores de médio porte, existe um clima muito seco e as vegetações existentes nesses lugares, elas já são adaptadas para viver nesses lugares. Os solos, eles são muito profundos, então essas raízes, né, desses lugares, essa raiz é muito profunda, então ele se alimenta de certa umidade que tem ali naquela profundidade, tá? Nós temos as vegetações de altitude. Altitude é altura, latitude é temperatura. Então, nós já vimos lá, né? Vocês lembram que o último exemplo que eu dei na última aula, essa vegetação de altitude, ela acontece muito nas cordilheiras, nas montanhas, só que a vegetação embaixo nas cordilheiras, ela é de uma maneira. Por quê? Porque ali o clima é diferente. A partir do momento que essa vegetação vai subindo, essa altitude vai subindo, a vegetação também muda. Por quê? Quanto mais alto, mais frio, né? Então tem que ser tipos de vegetação que se adapta a esse tipo climático, né, gente? Porque não sobrevive, nós vimos isso nas aulas passadas. E nós temos aqui os desertos, né? Famosos em filmes, famosos que a gente sempre vê falar que durante o dia é muito quente e à noite é muito frio. Então, no deserto existe uma ausência de umidade que impede, gente, uma vegetação densa. É muito rara, é muito rala e tudo mais. Nós temos que pôr na cabeça, por exemplo, que deserto é onde nós temos uma paisagem, por exemplo, longa, que nós não encontramos vegetações, por exemplo. Então não é só um deserto
de calor. Nós temos o deserto da Antártica, né? Da Antártica, que também existe uma ausência de vegetação, né? Nós temos, por exemplo, no Chile, o deserto do sal, né? Que é aquela imensidão, também não tem nenhum tipo de vegetação. Então, o deserto, quando a gente fala, a primeira coisa que a gente lembra é o calor, né? A gente lembra o deserto Saara, com certeza, mas não é só esse tipo de desertos que existem, tá? E na página 14, nós temos desertos que parecem cenários do mundo, né? Então, assim, a gente logo, quando lembra de deserto, a gente lembra de um ambiente, assim, que não tem condição de vida, né? Que quando eu digo vida, eu digo animal, eu digo vegetal, né? Também para os seres humanos, tá? Mas, né, dizem que esses desertos, eu não conheço, formam paisagens muito deslumbrantes, que é muito bonita a paisagem, tá? Não podemos esquecer desse calor, né? E de outros lugares. E são muito usados para filmes, né? Aqui no Positivo de Vocês eu não assisti Perdido em Marte, que foi lançada aí em 2015, que fez muito sucesso. Eu não assisti porque eu sabia que eu ia ficar com uma aflição daquela pessoa ficar ali sozinha. Então, quer dizer, lógico que não foi filmado em Marte, porque ninguém não tem noção, mas muito nem o que seja aquilo. Então, ela foi gravada na Jordânia, né? Aquele filme que certo, acharam que era muito parecido, tá? Nós temos outros desertos aí. Bom, pessoal, então nós vamos parando por aqui, tá? E continuamos na próxima aula. Beijos para vocês.